Olá, seja bem-vindo ao primeiro vídeo do módulo de Mecanismos de Segurança da Informação da disciplina de Sistemas Distribuídos. Meu nome é Raíssa Souto e hoje eu vou discutir com vocês alguns conceitos introdutórios sobre segurança da informação que serão úteis para os próximos vídeos. Nós vamos discutir um pouco sobre esses temas e, para começar, é importante citar o que é o NIST. O NIST é o Instituto Nacional de Padrões de Tecnologias, que é um departamento dos Estados Unidos, que, em parte desse departamento, existem recomendações de segurança que são seguidas por todo o mercado. E durante todos os vídeos, as recomendações de segurança dadas serão baseadas no que tem nos documentos do NIST. Começando um pouco sobre os conceitos, existe uma tríade bem famosa, uma sigla, né, que fica como CIA, que vem de confidencialidade, integridade e disponibilidade. No caso, disponibilidade em inglês fica availability, então por isso que é CIA e não CID. Mas o que quer dizer cada um dessas letras que tem na sigla? A confidencialidade trata sobre o acesso ou não de informações por agentes. Se um agente é desejado se é desejado que um agente tenha essa informação, então ele consegue tê-la de forma legível. Caso não, ele não poderá ter ela de forma legível. E o dado ele pode transitar para um estado legível ou ilegível. Já a integridade é a busca pela garantia de que a informação não foi adulterada, seja de forma intencional ou não intencional. E a disponibilidade é o quanto que um sistema, apesar dos intempéries, consegue se tornar acessível aos usuários. Normalmente uma métrica bem famosa que existe é a razão de minutos que o sistema ficou fora do ar por um intervalo de tempo. E essa razão dada em porcentagem dá tantos noves. E uma medida que normalmente sistemas grandes como o Google buscam são 4 noves de disponibilidade, ou seja, 99,99% de disponibilidade. Bem, agora falando um pouco sobre autenticação, autorização e responsabilização, ou do inglês accountability. A autenticação é o processo de você provar que você é você mesmo. Na computação a gente faz isso primeiramente de 3 formas. Você mostrando algum tipo de segredo que só você deveria saber, como uma senha, um token. Afinal, já que só você deveria saber, então você é quem você está falando. Outro tipo de autenticação é por algum dispositivo. Então, se você tem algum tipo de cartão, se você tem um telefone, por exemplo, também é usado para autenticação. E outra forma é algo que você é, algo que está inerente a você, como seu digital ou sua íris. Uma vez que você está autenticado no sistema, você recebe diferentes níveis de autorização, que é o que você pode ou não fazer no sistema, que você tem acesso. Uma forma muito clara para mim pensar sobre isso é um acesso em um show. Tem as pessoas que têm autorização de camarote, tem autorização de ir para os bastidores, né, o pessoal da produção, tem autorização para o nível de imprensa, são diferentes níveis de autorização que uma vez que você prova que você é quem você é e que você tem algum nível de autorização ali, essa autorização lhe é garantida. E por fim, responsabilização, que fala bastante sobre você ter logs, sobre você ter auditoria, que é uma vez que você está autenticado no sistema, tudo que você faz vai gerando logs do que você fez, para caso der algum problema, seja possível responsabilizar o autor do ato. E se vocês verem ali na parte de autenticação, eu botei diferente de non-repudiation. Repudiation é justamente você refutar uma prova. Por exemplo, você está num tribunal e você está sendo acusado de fazer alguma coisa, alguém apresenta uma prova e você tenta refutar a prova. No caso que nós buscamos para um nível de segurança da informação, é que você não consiga refutar provas. Bem, agora falando um pouco sobre privacidade e anonimidade. A privacidade é quando você consegue até saber quem é o agente que está fazendo alguma coisa, mas você não sabe o que ele está fazendo ou o que ele está guardando.
Um exemplo disso seria você ver um vizinho seu entrando em um Uber. Você sabe que é seu vizinho, mas você não sabe para onde ele vai ou o que ele vai fazer. Já a anonimidade seria justamente o oposto. Seria o motorista do Uber, por exemplo, que você entrou, ele não sabe quem você é, mas ele sabe que você vai para o hospital fazer ter um exame médico, por exemplo. Claro que isso é um exemplo bem distorcido, porque o aplicativo mostra dados sobre você, seu nome, talvez seu rosto, você cadastra seu rosto no aplicativo do Uber. Mas a ideia é justamente que você, na anonimidade, que você consiga ver o que o agente está fazendo, mas você não sabe dizer quem é esse agente. Existe também um conceito interessante que é o de pseudo-anonimidade, que é quando você consegue responsabilizar um alter ego por alguma atividade, mas você não sabe quem é o agente final. Por exemplo, é conhecido que Satoshi Nakamoto é o criador do Bitcoin, mas ninguém sabe quem é Satoshi Nakamoto. É só um alter ego. Então, a gente consegue apontar a responsabilidade, a autoria da criação do Bitcoin para Satoshi Nakamoto, mas a gente não sabe quem é o agente final, quem de fato é Satoshi Nakamoto. Seguindo aqui, números aleatórios. Um conceito muito importante para a segurança é o de números aleatórios, porque a quantidade de números aleatórios usados determina a força da segurança do sistema. Porque se eu tiver algum tipo de chave para criptografia ou algo em que eu não tenho ideia de qual foi o mecanismo usado para gerar essa chave, todas as possibilidades parecem igualmente possíveis. Então, se eu tenho algo que tem 2 elevado a 80 possibilidades, isso dá um número muito grande, todas são exatamente iguais, então fica muito difícil de algum atacante conseguir encontrar qual é a chave correta, por exemplo. E para ter bons geradores de números aleatórios, a gente deve olhar para 3 coisas. O seed, que é o valor inicial gerado. Assim, normalmente esses algoritmos de números aleatórios eles trabalham com máquinas de estado. Então, ter uma seed boa, ou seja, um ponto inicial bom, é importante. Ver se a entropia do algoritmo é boa, então que o próximo bit tenha aproximadamente 50% de chance para cada um dos dois números, tanto 0 quanto 1. E boas fontes, né? Então, existem algoritmos que usam como base informações do hardware, existem algoritmos que usam como base o movimento do mouse do usuário enquanto ele gera esses números. Então é importante olhar essas questões. Em Python existem algumas formas de você ter esses números aleatórios, como usando a biblioteca random, a biblioteca OS, né, tem o random, mas normalmente eles não são considerados, formas seguras de se obter números aleatórios, porque são muito determinísticas. E quando a gente fala de número aleatório, a gente não gosta de determinismo. Então, a biblioteca oficial de Python para a gente fazer esse tipo de coisa é usando a secrets, que vai ser mostrada durante o collab que vocês vão fazer logo mais. Por fim, vamos falar de Security Strength, que nada mais é do que uma forma de metrificar a dificuldade que um atacante vai ter, ou possivelmente vai ter, para quebrar algum mecanismo de segurança. Essa metrificação é feita em bits, e normalmente a gente separa algumas faixas, que são de 80, 112, 128, 192, 256 e por aí vai. Normalmente são múltiplos de 2, potências de 2 no caso. Atualmente, a gente tem que esses mecanismos eles têm como dificuldade mínima aceitável 112 bits. Esse valor ele vai ser considerado obsoleto em 2030. Então, atualmente você pode aplicar mecanismos que tenham 112 de segurança. O valor estipulado anteriormente, que foi até mais ou menos 2013, era de 80 bits, agora são de 112 e em 2030 não vai ser mais permitido você aplicar segurança. Não é que não é permitido, não é recomendado você aplicar mecanismos que tenham essa força a partir de 2030. Mecanismos que já tenham sido implementados, ou seja, estão em uso legado, eles ainda vão ser aceitos
até um pouco mais de tempo. Acredito que seja isso pelo slide. Muito obrigado por terem assistido o primeiro vídeo. E no próximo vídeo falaremos sobre criptografia.